Olá, eu sou Carlos Cabral e esse é o Cyber Morning Call, edição de 1º de junho de 2022. E ontem surgiram novidades a respeito da vulnerabilidade CVE 2022-30-190, que afeta o Microsoft Office. Relembrando, como falamos no Cyber Morning Call de ontem, essa é uma vulnerabilidade que pode levar à execução arbitrária de comandos no dispositivo afetado e para a qual ainda não há solução definitiva. Segundo tweets de Kevin Beaumont, o cara que publicou o relatório detalhando a vulnerabilidade no domingo, e uma pessoa que assina como Baco, é possível explorar a falha a partir de páginas web maliciosas. Isso porque, se o atacante emitir uma requisição wget no PowerShell por meio dessa página maliciosa, os outros componentes vulneráveis vão executar o comando sem qualquer controle. No exemplo, como é comum em demonstrações desse tipo, Baco abre a calculadora na máquina da vítima após acessar a página maliciosa, demonstrando que, se é possível executar o binário da calculadora no alvo, é possível executar qualquer coisa. De um dia para o outro, o problema que já era grande ficou maior. Por isso é importantíssimo aplicar as medidas de mitigação que a Microsoft publicou ontem, pois os ataques estão acontecendo e não sabemos quando o patch para a falha estará disponível. E repercutiu na imprensa ocidental ontem a notícia de que a Rússia não vai mais acusar os afiliados da quadrilha de ransomware REvil que ela prendeu no começo desse ano. A operação da FSB, o serviço secreto russo, havia detido no começo de janeiro uma série de pessoas com vínculo com a quadrilha e confiscado 426 milhões de rublos, bem como 20 carros de luxo. À época, as autoridades russas haviam dito que prenderam os acusados atendendo ao apelo dos Estados Unidos. E é exatamente por isso que essas pessoas agora serão soltas, porque com a guerra na Ucrânia não há mais qualquer tipo de cooperação entre os dois países. A pergunta que fica no ar agora é o que será feito com os carros e com o dinheiro. E ontem os sistemas do Serviço de Saúde Pública da Costa Rica foram alvo dos operadores do ransomware Hive. O país, que já vinha sofrendo os efeitos de um ataque massivo dos operadores do ransomware Conti contra organizações do setor financeiro, agora estão tendo que lidar com mais essa ameaça. Segundo a apuração do portal local CR Prensa, o principal afetado pelo ataque foi a Caja Costarricense de Seguro Social, ou CCSS. Fazendo uma comparação com o sistema brasileiro, só para se ter uma noção da seriedade do caso, a CCSS seria uma entidade que reuniria funções do nosso SUS com algumas do INSS. E um levantamento da Shadow Server comprovou que mais de 3,6 milhões de servidores MySQL estão expostos à internet, respondendo a queries emitidas por qualquer pessoa que saiba como chegar até eles. Desses servidores, 2,3 milhões estão acessíveis por meio de endereços IPv4 e 1,3 milhões por meio de endereços IPv6. Esse tipo de exposição de bancos de dados geralmente é fruto de erros de configuração e é um prato cheio para atacantes com os mais variados níveis de habilidade. Os pesquisadores afirmam que não chegaram a testar o nível de controle de acesso a essas máquinas, para não incorrer em problemas legais, claro. Mas bancos de dados não é uma coisa que a gente expõe à internet. Por isso, a gente sempre recomenda a execução de revisões periódicas dos ativos expostos nas redes dos nossos clientes e também que eles obriguem os seus fornecedores a fazerem o mesmo. E o Banco Central pretende implementar uma forma de responsabilizar os bancos pela existência e pela atividade de contas de laranjas, afirmou o presidente do órgão, Roberto Campos Neto, nessa terça, em uma audiência pública na Câmara dos Deputados, em que ele respondeu a questionamentos sobre fraudes utilizando o Pix. As contas de laranja são um ativo quase que indispensável para os fraudadores que precisam delas para executar os mais variados tipos de golpes. Inclusive, há um mercado às claras nas redes sociais em que ocorre a negociação de dados para isso ou em que pessoas se candidatam a operar como laranjas. Em sua fala, Campos Neto quis deixar claro que o Banco Central criou uma variedade de mecanismos de restrição de transações suspeitas por meio do Pix, mas que, abre aspas, é importante entender que quando uma fraude é cometida no Pix, precisa ter uma fonte receptora, fecha aspas.
Por fim, uma pesquisa publicada pela Checkpoint ontem apontou para uma nova variante do malware Xloader que utiliza um teorema da teoria da probabilidade como uma técnica para esconder seus servidores de comando e controle. Segundo o estudo, o Xloader já camuflava os seus servidores em meio a domínios falsos. A nova variante do malware modifica a cada nova tentativa de comunicação com o servidor do atacante parte dos nomes de sua lista de domínios. Levando em conta a grande quantidade de domínios na lista, 90 mil domínios falsos para aproximadamente 100 legítimos, a lei dos grandes números é utilizada dentro desse contexto para que seja escolhido o servidor real dentre todos os outros. A lei dos grandes números é um teorema da teoria da probabilidade que descreve o resultado da realização de uma experiência repetida diversas vezes. Esse tipo de comportamento dificulta a análise do malware, pois faz com que os analistas precisem emular diversos cenários para encontrar o endereço real do servidor de comando e controle. E é isso por hoje, mas antes de ir, eu gostaria de convidar vocês a participarem do Fórum da Internet do Brasil, evento do Comitê Gestor da Internet do Brasil, que acontece nessa semana aqui em Natal e que terá transmissão das atividades pelo YouTube. Eu irei participar de uma mesa hoje às 15h10 com o tema Entre Investigações e Vulnerabilidades, Riscos e Regulação do Hacking Governamental no Brasil. Link para transmissão aqui na descrição do episódio. Beleza? Então, obrigado por ouvirem o Cyber Morning Call e tenham um bom dia. Você ouviu o Cyber Morning Call, o podcast de cibersegurança da Tempest. Nos siga em seu tocador de podcast para ter acesso a um novo episódio a cada dia. E para saber mais sobre a Tempest, nos siga no Instagram, Twitter e LinkedIn ou acesse www.tempest.com.br.